Boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindo à Escola de Cura. Você faz parte desse projeto, você faz parte dessa evangelização. Nós estamos fazendo um caminho com Jesus, entendendo a evangelização da igreja, e nós estamos no quarto módulo da Escola de Cura. Tem sido incrível. Eu tenho aprendido demais, repassando tudo aquilo que nós já vimos muitas vezes na igreja, mas agora de uma forma mais moderna, de uma forma mais simples. É, E agora nós estamos aqui falando do querigma. Então, nós já tivemos 3 aulas sobre o querigma. Primeira aula, nós vimos o que é querigma, não é? Então, é a boa nova, o primeiro anúncio, a boa notícia, aquilo que Jesus veio para ele fazer. E a boa notícia é o evangelho, é a vida de Jesus, é tudo que Jesus fez na minha vida, na sua vida. Essa é a boa nova. Então, o querigma, ele é isso. Depois nós vimos como é que Jesus ensinou o querigma, como é que Jesus ensinou os apóstolos a evangelizar. Então, ele ensinou com a própria vida, Jesus ensinou com o testemunho, Jesus curava, libertava as pessoas e os apóstolos foram vendo como é que Jesus fazia isso, não é? E depois dos apóstolos, os apóstolos foram ensinar outros, ensinaram os seus discípulos. E quando os apóstolos morreram, então a igreja sabia evangelizar e a igreja foi pelo mundo inteiro, não é, para anunciar a palavra de Deus, e a igreja aprendeu uma fórmula, um jeito. A igreja aprendeu como que tinha que fazer para as outras pessoas terem aquela experiência. Então, o que que eles faziam, basicamente? Eles iam de povoado em povoado, reuniam as pessoas, almoçavam com as pessoas, e eles começavam a falar de Jesus, do Messias, que o Messias veio, que ele era Jesus, que ele curou, que ele fez milagres, que ele curou o cego. Eles contavam os testemunhos de Jesus e como a vida deles tinha mudado a partir daquele encontro com Jesus, não é? Então esse era o querigma. E aí eles falavam o que para as pessoas? Arrependei-vos, crede no evangelho, crede em Jesus, seguiu também, né? Que você possa seguir Jesus também, porque a sua vida também vai. E aí quando as pessoas topavam isso, então eles batizavam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi a ordem de Jesus. E Jesus falava para todos os doentes e enfermos e possessos que vocês encontrarem, vocês vão impor as mãos sobre essas pessoas e elas serão curadas e tal. Fiz o resumo aqui do evangelho, do querigma. E isso veio até os nossos dias. E aí, no século passado, né, teve Santo Inácio de Loyola, que ele revolucionou a evangelização de novo. E ele começou os exercícios espirituais de Santo Inácio, que ele começou a fazer o quê? Ele criou um sistema onde a pessoa entrava nesse sistema, ficava 30 dias, ela participava de várias orações, várias palestras, vários testemunhos, várias orações, meditação da palavra, renúncia e tudo mais. Depois de 30 dias, a pessoa estava pronta e aí ela se confessava, recebia o batismo, primeira Eucaristia e ela começava o caminho de cristão dela, né? Então, olha que maravilhoso. Só que a igreja, conforme o tempo for passando, a igreja entendeu que 30 dias era muito tempo, porque as pessoas trabalham, estudam, não tem tempo para ficar 30 dias ouvindo palestra o dia inteiro e oração e o diretor espiritual e tal. Então, os cursilhos de cristandade na Espanha fizeram o quê? Eles pegaram esses exercícios de Santo Inácio e trouxeram para 8 dias, depois para 5 dias, e depois para 3 dias, 4 dias. E nós aprendemos que
Hoje nós fazemos em 3 dias. O que que nós fazemos? Nós fazemos retiros de evangelização de 3 dias, onde a pessoa tem um encontro profundo com Jesus. E dentro, o que que tem nesses retiros de 3 dias? Tem tudo aquilo que Jesus falou de forma rápida, condensada, com dinâmicas, com orações e tudo mais, para que a pessoa tenha a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Então, o que que tem nesses retiros? Nós já falamos, né? O dia que eu expliquei sobre o querigma, nós falamos, olha, tem palestra? Tem. Tem música? Tem. Tem dança? Tem. Tem dinâmica? Tem. Tem missa? Tem. Tem Nossa Senhora? Tem. Tem testemunho? Tem testemunho. E você pode pôr mais. Tem teatro? Tem teatro. E aí cada movimento ele organizou de uma maneira diferente. Então, por exemplo, o ECC adaptou isso para casais, o EJC para jovens, o TLC para jovens, não é? O ECM fez uma mescla, jovens, adultos, idosos, casais, namorados, todo mundo pode ir, porque a experiência é individual. Na verdade, a gente até gosta quando vai a família inteira, porque a família inteira já tem uma experiência de Deus que transforma, e isso é maravilhoso, tá bom? Então, bom, hoje nós vamos falar de uma parte específica que é o testemunho de vida, tá bom? Então a gente estava falando, né? Se uma pessoa aprender a dar o testemunho de vida, se uma pessoa aprender a dar o testemunho de vida, só o testemunho de vida, ela já conseguiria evangelizar muito e transformar vidas e tudo mais. Então hoje eu vou passar aqui, né, um esqueminha rápido, mas muito profundo de como que prepara um testemunho de vida e de como você pode ensinar isso para outras pessoas, tá bom? Porque aqui nós estamos trabalhando a multiplicação. Então, se uma pessoa aprende a dar o testemunho de vida, depois ela pode ensinar isso para outras pessoas. Então, nós temos, por exemplo, eu e a Sueli, nós fomos o ano passado dar um curso em Rio Claro para umas 60 pessoas, mais ou menos, um curso de querigma. Então, nós ensinamos a dar palestra, nós ensinamos a dar testemunho, nós ensinamos como se postar numa palestra e tudo mais, o que pode falar, o que, que não pode, a pregação, como que prepara, como que não prepara. E aqui então nós estamos fazendo fragmentado para você poder entender. E hoje nós vamos falar do testemunho de vida. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que que é testemunho? Quando eu falo assim, ó, vou dar um testemunho. Testemunho lembra da palavra testemunha, não lembra? Não é? E o que que é uma testemunha? Testemunha é aquela que viu as coisas que aconteceram. Não é isso? Testemunha viu tudo, não é isso? Quando você fala, eu tenho uma testemunha, você vai falar o quê? Você vai chamar aquela pessoa e vai falar, ó, vai lá e conta o que você viu, né? Então, a testemunha é aquela pessoa que viu tudo e pode contar. Então, quando a gente dá o testemunho, na verdade é isso. Eu estou sendo uma testemunha daquilo que Deus fez. E eu vou contar para as outras pessoas aquilo que Deus fez. Tá bom? E quando eu começo a contar aquilo que Deus fez, o coração das pessoas começa a arder, começa a tocar o coração, porque a pessoa fala: Meu Deus, eu também quero viver isso. Tá bom? Então você vai contar com tanta alegria, com tanta felicidade, o que Deus fez na sua vida, que começa a contagiar o coração do outro. E é isso que acontece nos retiros. Bom, então para os cristãos, tá? Para os cristãos, o testemunho é a prova viva da atuação de Deus na vida de uma pessoa, manifestada tanto por palavras quanto por ações. Quer dizer, é aquilo que Deus fez na minha vida. O que que eu vou contar no meu testemunho?
aquilo que Deus fez na minha vida. Nem mais e nem menos, tá bom? Vamos lá. Ele possui dois significados principais na caminhada de fé, tá bom? Então, o testemunho tem dois significados. Primeiro, testemunho da palavra. É o relato pessoal de como alguém conheceu Jesus ou das suas intervenções divinas específicas, como curas, milagres e respostas a orações. O objetivo é glorificar a Deus e encorajar a fé dos outros. E tem o testemunho de vida, que é a conduta, né? Refere-se à integridade e ao comportamento ético do cristão no dia a dia. É o ser sal e luz no meio do mundo, onde as atitudes demonstram a transformação interna causada pelo Evangelho. Como disse São Francisco de Assis, preguem em todo o tempo. Se preciso for, usem as palavras. Quer dizer o seguinte, que tem um testemunho daquilo que eu falo e tem um testemunho daquilo que eu vivo. E qual que é mais forte? O que eu vivo, né? Se uma pessoa olha para você, tá bom? Se uma pessoa olha para você e ela pensa assim: puxa, eu gostaria tanto de ser cristão, mas quando eu olho para essa pessoa aí, eu não tenho vontade nenhuma de ser cristão. Se a pessoa olha para você e ela não sente vontade de ser cristão, significa que você tem que fazer uma repaginar toda a tua vida, porque significa que você não está dando testemunho. Quer dizer, você pode falar muito bem de Deus, mas as suas ações e a sua vida não mostra que você é de Deus. E aqui a gente pode até aprofundar um pouquinho. Você pode falar de Deus, viver dentro da igreja, mas depois, quando você não está na igreja, você é outra pessoa. Ou quando você está sozinho, você é outra pessoa. Então, o testemunho de vida é algo muito, muito sério. Tá bom? Muito, muito sério. Bom, a origem bíblica do testemunho. A palavra testemunha no Novo Testamento vem do grego martis, que deu origem ao termo mártir. Então, quem dá testemunho, ele acaba sendo um mártir, ele acaba morrendo, né? Ali, contando a sua vida e tudo mais, ele acaba sendo um mártir. Então, a palavra testemunha tem a ver com isso também, indicando que alguém está disposto a manter sua convicção sobre a verdade de Cristo, mesmo sob perseguição ou morte. Gente, tem muitos santos da igreja, muitas pessoas no Oriente, nesses países, Coreia, nesses países do Islã, enfim, que muitas vezes, para ele não ser morto, era só ele dizer que não era mais cristão. E a pessoa aceitou a ser morto do que negar a sua fé, negar a Jesus. Então, ser testemunho, às vezes, tem que doer na carne. Não é uma coisa, né, talvez tão simples como todo mundo pensa. A grande comissão, em Atos 1:8, está escrito assim: Jesus ordena que seus seguidores sejam suas testemunhas até os confins da terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, sede minhas testemunhas. Todos os que crerem serão batizados, e todos aqueles que você impor as mãos serão curados. E se ele tiver possesso de demônios, eles serão libertos. Esse é os sinais que acompanham aqueles que creem, né? Você já ouviu esse evangelho aí, não é isso? Né? Então, ser cristão, dar testemunho, vai também te trazer coisas boas. Vai te trazer muita coisa ruim, tá bom? Mas vai te trazer muita coisa boa também, porque você vai ver tantos milagres, Jesus fazer tantos milagres. Edificação. O testemunho serve para fortalecer a igreja e converter aqueles que ainda não creem
através de uma experiência real e compartilhada, tá bom? Então, como que eu devo dar o meu testemunho? Meu testemunho, ele tem que ser dado com emoção. Então, por exemplo, tem gente que chora quando vai dar o testemunho. Maravilhoso, não é? Agora eu vou lá na frente das pessoas e falo assim, então, quando eu tinha 18 anos, eu aprontava algumas coisas, e aí depois eu comecei a ir para a igreja, e aí eu fui para a igreja, e aí na igreja conheci uns amigos, e foi isso. A pessoa que está ouvindo falou, ué, mas isso aí eu também faço, hein? Isso aí não tem graça nenhuma. Então a pessoa tem que ir lá, dar o seu coração. Quem chora, chore. Quem dá risada, dá risada. Quem gosta de que coloque uma música, coloca uma música. Tem que mexer nas emoções? Tem que mexer nas emoções. Tem gente que dá grito, tem gente que chora, tem gente que fica em silêncio. Não importa, mas tem que ser com o coração, tem que rasgar o coração quem vai dar o testemunho, tá bom? Não é como se você estivesse lendo um texto, não é uma coisa fria, feita de qualquer jeito, né? As palestras também têm que ter essa emoção aí, porque senão a pessoa não sente nada, tá bom? Não pode ser aula, gente. Ah, aqui eu acho que eu encontrei o termo, ó. Não é aula, tá bom? Palestra de evangelização não é aula, não é lousa, vou escrever lá, não, é emoção. Tem que dar o seu coração, tem que tocar no coração do outro. Então, como dar o testemunho de vida? Né? Como é que eu dou um testemunho de vida? Então, tem várias maneiras. Por exemplo, tem dependentes químicos que dão um testemunho de vida, gente que é a coisa mais forte do mundo. A pessoa, meu Deus, é um arraso, né? Assim, a pessoa vai lá e todo mundo chora e uma coisa, né? E ele conta como que era a vida dele. Isso você já vai identificar já, né? A pessoa conta como que era a vida dela antes de conhecer Jesus. E depois ela faz toda essa trajetória, então ela conta todas as desgraças, as pessoas que ela perdeu, o pai, a mãe, destruiu o casamento, destruiu tudo. Então ela conta, mas ela conta como uma pessoa arrependida, né? Tem gente, por exemplo, que vai lá falar assim: nossa, antes de eu conhecer Jesus, eu bebia cerveja. Sabe, aquele dia que tá calor, que você toma uma cerveja gelada, põe na boca e refresca, aquele sabor maravilhoso. Poxa, não é assim que dá testemunho, né? Você vai lá, dá testemunho, o outro que está lá sentado, que é dependente químico, começa a sentir vontade da cerveja que você está falando lá, né? E isso para droga, para todas as coisas. Não. A gente está falando lá assim, olha, eu tomava muita cerveja, eu gastava dinheiro, minha família não me via em casa. Aquele ali talvez até desse algum prazer, mas depois era só vazio, era briga em casa, era uma coisa que só destruía. Então, você vai contar as desgraças todas que aconteceu na sua vida, não é? Porém, já tem que ser numa maneira de arrependimento. Isso me fazia mal. Depois eu senti uma tristeza muito grande, eu senti um vazio muito grande. Mas conta tudo. Outro segredo é assim, ó. Tem gente que vai dar o testemunho e ele começa lá, né? Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Era tudo escuro. Eu fiquei lá 9 meses. Aí eu nasci, né? E aí quando eu tinha 14 anos, eu conheci uma menina. E aí conheci meus amigos. E aí quando eu tinha 2 anos de idade, e aí vira uma salada, meu, que as pessoas não entendem mais nada do que a pessoa está falando.
Então, o testemunho ele tem que ser em ordem cronológica, para as pessoas entenderem. A cabeça das pessoas é lógica. Então, ó, eu estava na barriga da minha mãe, e aí o meu nascimento foi muito conturbado porque eu fui rejeitado, meu pai não me queria, né? A minha mãe teve dificuldades para me criar, então ela mandou eu para minha avó criar, e eu fiquei com a minha avó até os 4 anos de idade. Foi maravilhoso. Meus primos viviam junto, mas eu sentia muita saudade da minha mãe, do meu pai. Depois, com 5 anos, minha mãe foi me buscar. Minha mãe já tinha uma outra pessoa, e ali foi muito sofrimento, porque essa pessoa não gostava de mim, e eu fui crescendo. Depois eu entrei na escola, então na escola eu não queria estudar, eu era uma criança revoltada, eu era uma criança que eu não tinha amor. E aí, quando eu fiz 10 anos, né, eu pedi para minha mãe se eu não podia morar com a minha avó, e aí eu passava um tempo na casa da minha avó, um tempo na casa da minha mãe, e assim, era muito difícil, porque eu vi um monte de coisa que eu não concordava, mas eu não entendia. E aí eu fui crescendo. E quando eu tive 13 anos, 14 anos, então a minha vida desandou, porque na escola eu conheci uns amigos e comecei a fazer um monte de coisa errada, comecei a beber, eu não parava mais em casa, e isso foi crescendo. E aí conheci as drogas, conheci a bebida, conheci o sexo e me destruí todinho. Aí eu já não estudava mais, aí eu já não queria mais trabalhar, não queria ajudar em casa, e um vazio, e eu tinha vergonha da minha família e tal. E aí, quando eu fiz 18 anos, né, me chamaram para fazer um retiro. E quando eu fiz, tá vendo? Ó, tem que contar uma história, mas essa história tem que ter emoção. Essa história tem que ter um enredo, tem que ter gestos, tem que interpretar a história, né? Tem que fazer teatro, tem que fazer caras, tem que fazer bocas, tem que mexer o corpo, tem que. Porque o outro que está escutando, ele tem que viver aquilo que você está vivendo. Então, contar a minha história passada antes de Deus, ela tem que ser um evento, né? Aconteceu algo extraordinário e você está contando essa história. Então, é muito importante contar bem a parte que você não conhecia Deus, que você era longe de Deus, né? Porém, tem que falar assim, olha, eu ia em muitos shows de rock, eu aprontava todas, até tinha um prazer, tinha uma alegria momentânea, mas depois, quando eu chegava na minha casa, era uma tristeza tão grande, era uma solidão. Eu vivia triste, eu tinha um negócio dentro de mim, eu tinha ódio dentro de mim, eu não sentia uma alegria, eu não sentia nada. Eu, tá vendo? Então, a primeira parte do seu testemunho é contar como era a sua vida sem Deus. Como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Como que era? O que é que você fazia? Com quem você vivia? Né? Então, como que era a sua vida? É importantíssimo contar bem como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Então, ó, como dar um testemunho de vida cristã? Dar um testemunho de vida cristã é compartilhar sua experiência pessoal com Deus de forma autêntica. Então, pode mentir no testemunho, gente? Claro que não, né? Não pode contar mentira no testemunho. Tem que contar verdades, só verdades. Claro, você vai contar a sua versão da história, mas não pode inventar coisa, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes o testemunho pode virar ali um campeonato de desgraça, né? Então vai um contar uma desgraça e o outro quer contar uma desgraça maior ainda, o outro quer contar outra desgraça, e não é isso o testemunho. Você conta a sua história. E a sua história é muito importante. A sua história é muito importante. Por quê? Às vezes, ali nas pessoas que estão sentadas, tem alguém ou pessoas que vão se identificar com a sua história. Às vezes, a pessoa não é uma pessoa que usou droga, que bebeu. Então, não é todo mundo que vai ter testemunho de droga. Às vezes, você vai contar o teu testemunho do tempo que você viveu dentro da igreja.
mas mesmo assim era um vazio enorme, você não sentia Deus, você só sentia tristeza. Bom, vamos lá. Para estruturar um testemunho falado ou escrito que seja claro e impactante, a maioria dos líderes cristãos sugere um roteiro de 3 partes. Então, quantas partes tem o testemunho? Gente, 3 partes. Um testemunho tem 3 partes. Então, grava isso, ó. O testemunho tem 3 partes. E quais são as 3 partes? Baseadas no modelo bíblico do apóstolo Paulo em Atos 26. Depois você procura aí Atos 26 para você ver qual que é o modelo de Paulo. Mas eu já vou te falar umas coisas aqui, ó. Como que é dividida a história da humanidade? Ela não é dividida em 3 partes, não é? Existe a história antes de Jesus. Então, existe a história AC, anos 100 antes de Cristo, anos 100 AC. Depois vai ter a vinda de Jesus. Jesus dividiu a história. Então, a vinda de Jesus. E qual que é a segunda parte? Então, antes de Jesus, primeira parte. A vinda de Jesus, segunda parte. Terceira parte. E aí, depois que Jesus subiu aos céus, o que que aconteceu? É a terceira parte. E no testemunho de vida, a mesma coisa. Como era a minha vida antes de Jesus? Quando foi o meu encontro com Jesus? Cada um vai ser diferente. Como foi o meu encontro com Jesus? E a terceira parte, o que é que mudou depois disso? O que que eu mudei? No que eu me transformei depois que eu conheci Jesus? Então, ó, primeira parte, como era a sua vida antes? Descreva brevemente sua vida antes de uma experiência profunda com Cristo. Foco: não glorifique o pecado ou os erros do passado, mas foque em sentimentos como vazio, falta de propósito ou busca de paz. Tá bom? A gente já falou disso aqui, né? Agora, dica: seja honesto com as pessoas, para que elas possam se identificar com você. Seja honesto, conta a tua história. Não precisa inventar nada, tá bom? Beleza. Agora nós vamos entrar na segunda parte. Segunda parte do testemunho. Como foi o seu encontro com Jesus? Como é que você conheceu Jesus? Por exemplo, semana passada nós estávamos com um irmão e esse irmão estava falando o seguinte, que ele trabalhou 20 anos no ECC, né? E depois de 20 anos, ele foi chamado para fazer o ECM com a gente. E ele fala assim, ó, a partir do ECM é que eu vejo que eu tive um encontro profundo com Jesus. E isso a gente já ouviu várias vezes, de pessoas que viveram dentro da igreja a vida inteira, mas depois, num determinado momento, ela foi levada num retiro, alguma coisa, e ela teve um encontro com Jesus. Então, eu, por exemplo, meu encontro foi no TLC. Então, minha vida antes de Jesus era vazio, era roqueiro e tal. E eu fui levado para fazer um encontro que se chamava TLC. E no TLC, a minha vida foi transformada. Tá bom? Então, o que que eu vou contar nesse 2 aqui? Relate o momento ou o processo da sua conversão. Então, onde foi? Olha, a minha conversão foi no TLC, em fevereiro de 1995. Eu era um jovem perdido, triste, eu sentia ódio no meu coração, né? E eu fui convidado para ir num retiro, num TLC. E quando eu cheguei lá nesse retiro, aquilo para mim não fazia sentido, mas depois, aos poucos, eu fui experimentando uma alegria tão profunda no meu coração.
Eu ainda não sabia que era Deus, mas no final do encontro, né, eu percebi que eu tinha tido um encontro profundo com Jesus. E aquele encontro profundo que eu tive com Jesus, quando eu voltei para minha casa, eu já não era mais o mesmo. Mas aqui já é a terceira parte. Quer ver, ó? Então, na segunda parte, o que que você vai focar? Foque no que aconteceu. Ó, ou foi através de uma oração, ou através de uma pregação, ou através de um retiro, de uma evangelização, de uma missão. Tenta identificar quando foi que você passou a ter uma intimidade forte com Jesus. Porque aí vai ser o seu encontro com Jesus. E aí, quando você for dar o seu testemunho, você vai contar isso, tá bom? Dica: centralize essa parte em Jesus e no que ele fez, e não apenas nos seus méritos. Então, você vai dizer que, olha, eu estava vazio e Jesus proporcionou um encontro onde eu fui nesse encontro. E nesse encontro ele estava me esperando. Então foi através das músicas, das pregações, mas eu tive um encontro pessoal com Jesus. Jesus, naquele dia, preencheu meu coração, colocou uma alegria aqui dentro que nunca mais passou. Mesmo com problemas, mesmo com as dificuldades, eu senti uma alegria, eu sinto essa alegria até hoje, que nunca mais mudou dentro de mim. E se você quiser, ó, aqui vem a evangelização. Se você quiser hoje, Jesus pode te dar essa alegria. Jesus pode fazer o teu coração vibrar como o meu coração vibrou naquele dia, porque foi através de testemunho de jovens, de outras pessoas que Jesus mudou o meu coração e ele pode mudar o teu coração também. E agora nós vamos para a terceira parte, né? Então, o que que é a terceira parte? E aí, depois que eu conheci Jesus, que eu saí daquele retiro, e aí? O que que aconteceu? Né? Compartilhe as mudanças concretas que ocorreram e como Deus tem guiado os seus passos hoje, né? Então, eu fui aquele final de semana, eu saí naquele final de semana com uma alegria e eu sentia vontade de falar para todo mundo a experiência que eu tinha vivido e eu encontrei os meus amigos e eu falei para eles e ninguém estava entendendo nada do que eu falava, só eu entendia, ninguém entendia, mas a partir daquele dia, a partir daquele final de semana, em fevereiro de 1995, a minha vida foi transformada. Aquela alegria nunca mais me deixou. Eu comecei a corrigir um monte de coisas erradas que eu tinha feito na minha vida. Eu tinha tratado a minha mãe como lixo, eu tinha nojo da minha mãe, eu desejei que a minha mãe morresse várias vezes, que a minha família morresse. Eu não queria ver a minha família. E depois daquele retiro, eu me reconciliei com a minha família, eu voltei a morar com a minha mãe, eu comecei a participar da igreja e eu queria que a partir daquele retiro outras pessoas sentissem aquela alegria que eu senti. E eu comecei a chamar pessoas para ir nos próximos retiros. A gente começou a montar um grupo de jovens para evangelizar. A gente começou a aprender as músicas da igreja, a tocar as músicas da igreja. Montamos ministério de música e a gente começou a evangelizar e a gente começou a falar do amor de Deus. A gente não sabia fazer nada disso e a gente começou um estudo bíblico e a gente ficava a semana inteira na igreja. E na quinta-feira tinha a missa de cura e libertação. E a gente ia para lá e era maravilhoso. E a gente viu Deus fazer tantos e tantos milagres. E isso já fazem 30 anos. Nunca mais eu deixei de falar do amor de Deus, porque Ele transformou a minha vida. Esse é o testemunho, né? Então, compartilhe as mudanças concretas que ocorreram e como Deus tem guiado os seus passos hoje. Mencione a paz, o novo propósito ou a força para enfrentar desafios que você encontrou. Mesmo diante dos problemas, eu sempre busquei Deus e pessoas que pudessem me ajudar. Mostre que ser cristão não significa não ter problemas,
mas ter a companhia de Deus neles. Então, os problemas, na verdade, só aumentaram depois disso. Mas eu tinha um Deus agora, eu não estava mais sozinho. Deus cuidava de mim e eu cuidava das coisas de Jesus, e a gente fez um pacto. Eu cuido das coisas de Jesus e ele cuida das minhas coisas. E como ele cuida melhor das minhas coisas do que eu, então vai dar tudo certo, né? Então, olha só. Na prática, para ter um bom testemunho, seja breve. Um testemunho eficaz costuma durar de 2 a 3 minutos. Isso mantém o foco e permite que outras pessoas também participem. No ECM, a gente faz assim, ó. Todo mundo que vai dar uma palestra, então às vezes a palestra é de 20, 30 minutos. Então a pessoa dá metade do tempo testemunho. Então, se é 30 minutos, 15 minutos de testemunho. E 15 minutos é a palestra, a catequese. Tá bom? E você pode adotar isso na sua vida. Se alguém te chamar para fazer uma palestra num grupo de oração ou em algum lugar, algum retiro, você pode fazer isso. Quanto tempo eu tenho? Eu, por exemplo, faço isso. Eu sempre vou no EJC, vários retiros que o pessoal me chama para pregar. Quanto tempo eu tenho? Aí a pessoa fala: você tem 40 minutos. Então, o que que eu faço? 20 minutos eu dou o meu testemunho de vida. E 20 minutos eu vou dar um conteúdo de o tema que eles me pediram lá, tá bom? Essa é a melhor fórmula que tem. Mantenha a simplicidade. Evite clichês religiosos complicados. Fale naturalmente, como se estivesse conversando com um amigo. Essa é a melhor linguagem, né? Não traga aquela linguagem de professor, de empresário, pesada, palavras difíceis. Tira tudo isso. Palavras coloquiais, dá ao teu coração. A coerência é a chave. O testemunho de vida, suas ações no trabalho, escola e família devem validar as suas palavras. Aquilo que você fala é aquilo que você vive. Ser honesto, amoroso e íntegro fala mais alto que qualquer discurso, né? Então quer dizer que aquilo que você fale seja exatamente aquilo que você vive. De repente tem coisas que você ainda não conseguiu vencer na sua vida. Então você fala, olha, ainda tem coisas que eu estou lutando para vencer. Mas tem muitas coisas que Deus já mudou na minha vida. Convite à ação. Ser apropriado, termine incentivando o ouvinte a buscar sua própria experiência com Deus. Então, hoje, se você quiser, hoje Deus pode te proporcionar. Hoje, Deus, eu falo muito isso, né? Hoje Deus está te dando uma folha em branco. E essa folha em branco, você pode começar a escrever uma nova história da sua vida, como foi na minha vida. Hoje Jesus está te dando a oportunidade para Ele, não importa nada do que você fez de hoje para trás. Não importa o que você fez ontem, não importa, não importa. O que importa para Jesus é o que você vai fazer de hoje em diante. Hoje, Jesus está te entregando uma folha limpinha na sua mão, com uma caneta novinha, para você escrever uma nova história da tua vida, um novo testemunho da tua vida. E se você quiser, hoje pode ser o dia mais feliz da tua vida. Hoje pode ser o primeiro dia da tua vida. Hoje pode ser o dia mais importante da tua vida, porque hoje, nessa data, Deus está transformando a sua vida, está transformando a sua história. E no final desse retiro, você vai entender como você vai, a partir de hoje, se transformar um pescador de homens. Você vai deixar de viver esse vazio da vida que você tinha e vai viver uma vida cheia de alegria, cheia de propósito, cheia de coisas de Deus, cheia de testemunhos para você contar. Então, essa aqui foi uma aula de como preparar um testemunho. Espero que tenha ajudado, que tenha te ajudado, que você possa formatar isso. Depois essa aula vai ficar na plataforma. Você pode assistir de novo e você pode aplicar isso. E você pode, mais do que tudo, ensinar outras pessoas a fazer isso.
porque nós estamos multiplicando a evangelização, evangelizadores que vão levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, eu vou parar aqui.